Fala, minha fiel torcida, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer para vocês uma análise completa sobre o derby de hoje, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians que foi aí sofridamente sustentou o jogo até o final com 2 jogadores a menos. Então já deixa seu likezão aí, vamos acompanhar aqui essa análise completa que eu separei para vocês. Foi um empate heróico para o Corinthians, dadas as condições do jogo, né? E as condições, e eu acho que esse é o ponto, que o Corinthians se colocou, né? O Corinthians não instituição, mas o Corinthians como elenco, né? Os jogadores do Corinthians, o seu André, o seu Mateuzinho, colocaram o time numa condição de transformar... Imagine poder criar o que... Colocaram o time numa condição de transformar o derby de hoje numa epopeia da metade do segundo tempo para frente, em uma luta da metade do primeiro tempo para frente, em uma epopeia da metade do segundo tempo para frente. E dentro desse contexto, claro que o empate ficou bom para o Corinthians. Para a matemática do campeonato, o empate é melhor para o Palmeiras. Para quem está brigando pelo título, tem uma campanha muito boa, tem um empate fora de casa no Clássico, está na conta. O Corinthians era o primeiro time acima da zona de rebaixamento e para a matemática do campeonato, o Corinthians tinha que ganhar o jogo em casa para respirar. Mas a história do derby deixou a matemática do campeonato em segundo plano. E dentro do contexto do jogo, o empate foi melhor para o Corinthians. E eu vou além. O Corinthians jogou melhor que o Palmeiras, no 11 contra 11, no 11 contra 10, no 11 contra 9. O Corinthians, no meu entendimento, era superior, ligeiramente, mas era superior ao Palmeiras antes da bobagem que o André fez, e a gente vai falar. No 11 contra 10, o Corinthians conseguiu se proteger bem, e no 11 contra 9, nessa luta absolutamente desigual, o Corinthians conseguiu se segurar na base do sofrimento. Poderia até ter vencido o jogo na bola do Yuri Alberto, defesaço do Carlos Poderia. Miguel. Então, assim, quem ficou em campo merece os parabéns pelo que conseguiu sobreviver dentro de um derby tão mal jogado, mas tão disputado como esse. Nesse contexto, empate bom para o Corinthians, mas é inadmissível que o Corinthians tenha que terminar um jogo com 9 por erros tão infantis e juvenis dos seus próprios jogadores. Não, e acho um que erro... esse é o ponto principal do jogo. E um erro que foi figurinha repetida, né? O Alan já tinha sido expulso por isso, agora o André vai e é expulso também por ato obsceno, né? A gente vai falar sobre isso. Esse aspecto, né? 2 expulsões absolutamente idiotas, mas absolutamente indiscutíveis. E do outro lado, um Palmeiras que jogou por 35 minutos com um jogador a mais, por 25 minutos com 2 jogadores a mais, e pouquíssimo fez nesse tempo de jogadores a mais. Então, repito, foi o desequilíbrio como tônica de um lado e a incompetência como tônica de outro. Certamente a gente pode discutir o porquê e vamos discutir o jogo. Que, aliás, o jogo que aconteceu no segundo tempo, né? Por conta do... Talvez com o start do desequilíbrio corintiano. Porque no primeiro tempo a gente não teve futebol. Não dá para dizer absolutamente nada do primeiro tempo em relação ao futebol. Eu ficava pensando, cara, o que a gente vai falar disso aqui? Pois é. Eu ficava pensando, e aí pensei, ainda bem que o Fla-Flu foi adiado, depois a gente fala disso, mas ainda bem que foi adiado para a gente poder falar também de futebol. Porque aquele primeiro tempo foi um negócio inacreditável, realmente, a gente não teve chance de nenhum dos dois lados. No primeiro tempo, o Corinthians finalizou 3 vezes e o Palmeiras finalizou 0 vezes. Isso foi o primeiro tempo. Inacreditável. Você ficou com essa impressão também, Jesus, que o Corinthians, na maior parte do tempo, foi até superior ao Palmeiras? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite aí também aos fãs de esporte. Assim, na medida do possível, né, na hora que o Corinthians tinha um pouco mais a posse da bola, o Palmeiras foi mais objetivo, conseguiu classificar dessa forma. O Palmeiras ficou mais ali no arame liso, tocando a bola de um lado para o outro, tentando principalmente alguma abertura com o Andrés e com o Marlon Freitas para alçar a bola na área ou para tentar alguma chegada nas costas dos defensores do Corinthians e não conseguiu. Assim, para falar de jogo, sinceramente, difícil, né? É mais fácil e mais óbvio falar dos temperos, né? A gente pode falar assim do André. Segunda vez que eu estou aqui, né, no Linha, é a segunda já vez traz que a esse gente tipo de coisa falando de jogador do Corinthians pegando no documento para mostrar para o adversário e sendo expulso. Porque eu também estava aqui no pós-jogo do Alan, que a gente achou inacreditável, e agora com o André a mesma coisa. O André ainda deu um migué, né? O André ainda deu um migué ali, quase passou batido, mas ali o Flaco Lopes acabou dedurando. Enfim, o primeiro tempo basicamente não teve jogo. Um segundo tempo que depois até deu uma melhorada, né? A questão do Palmeiras tentando sair
pressionar o Corinthians e o Corinthians aproveitando no contra-ataque. Mas jogo jogado eu tô com o Jean, ainda bem que tem o Fla-Flu pra gente falar de futebol, porque o Corinthians e Palmeiras a gente vai falar da pancadaria, do destempero de alguns jogadores, e aí, muitas vezes, né, os torcedores vão falar, isso é clássico, isso é o derby e tal. Mas enfim, o jogo jogado foi muito pouco. O que explica essa atuação do Palmeiras hoje, hein? Quando teve